somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque não importa as circunstâncias, Senhor, continuaremos, Pai, te adorando. Nascemos, Senhor, para louvor e glória do teu nome. Nascemos, Senhor, para adorar a ti, Senhor. Oh, Senhor, te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças pela tua palavra, pela tua presença, pelo teu Espírito, por essa unção gloriosa, Senhor, nos molhando nessa noite, Pai, nos envolvendo nessa noite com a tua presença. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Te agradecemos, Pai, por corações envolvidos aqui em ti. Corações rendidos diante da tua presença, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, por você se mover em nós e através de nós. Obrigado, Espírito Santo, por você glorificando o nome de Jesus nessa noite. Obrigado, Espírito Santo, pela a palavra do Senhor sendo exaltada, Pai. Oh, Deus, te damos graças, porque a tua palavra construirá, Pai, fundamentos dentro de nós. Mais uma vez nessa noite, ao nos expormos, Senhor, na tua presença, Senhor, é impossível, Pai, não chegar luz e esclarecimento para nosso entendimento, Pai. Te damos graças, Senhor, pela exposição da tua palavra, por corações abertos para receber a tua incorruptível palavra, Pai, a tua infalível palavra. Não são palavras de homens, nem sabedoria, Pai, de homens, Pai. Mas são, Pai, o teu poder em operação, Pai. A demonstração do teu poder nessa noite, Deus. Te damos graças, Senhor, porque não importa a quantidade, Pai. O que importa é o coração rendido diante de ti, Senhor. Te damos graças, Senhor, porque vemos como o Senhor vê. Esse lugar cheio, Pai. Esse lugar lotado. Não importa as circunstâncias, Senhor. Não importa o que nós estamos vendo. O que importa é o que nós estamos crendo, Pai. Nós não andamos por vista, Pai. Nós andamos por fé. E a fé vê como o Senhor vê, Pai. Multidões. Multidões se rendendo diante da tua presença. Multidões sendo atraídos, Pai, pela tua presença nesse lugar, Pai. Esse lugar sendo como um farol, Pai, sinalizando, Deus, os teus sinais nesse lugar. Te damos graças, Jesus, porque há poder, Senhor, nas nossas palavras. A palavra, Pai, que sai da nossa boca, ela correrá, Pai, com velocidade para alcançar, Pai, e fazer aquilo que ela está sendo designada. Te damos graças, Jesus. Te damos graças pelo teu poder em operação nessa noite. Obrigado pela unção que nos molhou através do louvor nessa noite, Pai. Te damos graças pelo que o Senhor irá finalizar nessa noite, Pai, com resultados extraordinários. Respostas, Pai, extraordinárias, Pai, para nossas vidas. Te damos graças, Jesus. Te damos graças. Seja exaltado, Jesus, nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu queria que Deus colocou uma palavra tremenda no meu coração. Já tentei ir para um lado, para o outro, mas essa palavra está borbulhando no meu coração. E eu sei que essa noite você vai ser edificada com essa palavra. Porque a gente, quando tem inspirações divinas, a gente tem que liberar.
A gente não tem que ministrar ou preparar um esboço do jeito que a gente quer. Nós temos que preparar da forma que o Espírito Santo quer. Porque Ele conhece cada um de nós. E conhece os que estão também do outro lado, né, assistindo nessa noite. Amém? Então eu queria que vocês abrissem Isaías 43, verso 18. Aleluia. Aleluia. Isaías capítulo 43, verso 18, que diz assim: Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rio no ermo. A palavra de Deus, quando ela nos traz essa clareza, né, que nós não devemos nos lembrar dos acontecimentos passados, não é questão que nós vamos estar com amnésia. Nós não vamos apagar da nossa mente. Mas quando a palavra de Deus ela nos ensina, esqueça das coisas que para trás fica. Não considereis. Considerar, como é que eu considero? É o que me aconteceu lá atrás. O que eu passei lá atrás, eu estou trazendo para o presente. Se eu continuar considerando o meu passado, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque o meu passado não faz parte do meu futuro. O meu passado não faz parte do meu presente. Porque Deus é Deus de hoje. A Bíblia diz que Ele é aquele que faz com que todas as coisas passem. Mas a palavra dele jamais vai passar. Então, se nós temos palavras de Deus, promessas de Deus, né, que Deus nos deu, vai acontecer. Não importa, não considere as coisas lá de trás. Não considere o que você já passou. Traga isso como crescimento para a sua vida. E a gente vai passear um pouquinho hoje na Bíblia. Eu creio que o tempo vai cooperar, né, com o ensinamento dessa noite. Paulo, ele fala muito bem a respeito disso. E eu queria que vocês fossem lá para Filipenses, capítulo 1, verso 12. Aleluia. Filipenses, capítulo 1, verso 12. Que diz o seguinte. Eu amo essa passagem. Eu amo. É um versículo que eu carrego na minha vida. Que diz o seguinte: Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho, de tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais, que é por causa de Cristo que estou na prisão. E os irmãos, em maioria, motivado no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Ele diz, olha, todas as coisas que me sobreveio, que me aconteceram, eu tirei proveito para o meu progresso. Eu aproveitei. Tem pessoas que passam por processos na vida e pegam aqueles problemas, aquelas causas e ficam remoendo elas. E esses problemas que já aconteceram lá atrás estão impedindo de um avanço maior na nossa vida. De um óleo na engrenagem. Sabe, nós precisamos, amados, de esquecer, soltar o que para trás ficou. Deixe para trás. Passou, amados. Passa céus, passa terra, passa todas as coisas nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus, ela continua intacta em nossas vidas. Porque uma palavra vindo da parte de Deus para nossas vidas, ninguém vai mudar, a não ser nós mesmos. Somos nós que decidimos, amados, nos apegar com firmeza a essas verdades e correr com velocidade no propósito de Deus para nossas vidas. Chegou o tempo, amados, a chave virou.
A marcha mudou. Chegou o tempo de trocar as vestes. Essa igreja não vai ser mais a mesma. E nós não podemos estar com os mesmos hábitos de outrora. É necessário mudança. E para que mude, é necessário esquecer as coisas de trás. Coisas, sabe, gestos, atitudes, comportamentos que não cabe mais para esse tempo. Esse é o tempo que Deus fez para nossas vidas. E nós vamos entrar em cada estação que Deus tem para nossas vidas. Mas somos nós que decidimos. Se inspirar, amados, na palavra de Deus. Pegar essas verdades. Senhor, eu me apego. As tuas verdades eu não vou soltar. Eu não vou largar. Porque o Senhor tem propósito. O Senhor tem grandes coisas na minha vida e através da minha vida para cumprir aqui na terra. E eu não vou ser um impedimento, Deus, do Senhor cumprir a sua promessa nesse lugar. Seja cooperador, cooperadora com Cristo, no propósito divino para esse lugar, mas esquecendo das coisas antigas. Sabe, tem casamentos, tem pessoas que têm casamentos, e quando acaba, às vezes não dá certo o casamento, aí pega aquele hábito, aquela forma que vivia, aquele jeito, que vivia com o esposo ou esposa anterior, e às vezes tem algo novo para aquela pessoa, e aquela pessoa pega tudo aquilo do passado e traz para o presente. Nunca vai avançar, amados. O novo é novo. Tem coisas novas para acontecer nas nossas vidas, nesse lugar. Mas somos nós que devemos decidir esquecer as coisas que para trás ficaram. Aquilo que serviu de impedimento para a tua vida. E sabe, todas as coisas, eu fico observando, né? Às vezes a gente passa por processos nas nossas vidas. E em vez da gente crescer diante dos processos, as pessoas emperram, ou paralisam, ou desanimam. Por causa do processo, faz parte, viu, de um crescimento. Todo crescimento tem processo. E para que esse processo ele seja cumprido na nossa vida, é necessário nós nos rendermos à vontade de Deus. Não pense que você vai crescer sem processos não, amados. Sem adversidade, sem oposições não. Não reclame não do que você está passando. Alda, não reclame não. Faz parte, amados, do crescimento. Adolescentes, quando eles estão... A criança, quando ele vai crescendo, né? Eles vão sentindo dores, né, Ana? Nos ossos, nas juntas. Eles vão sentindo essas dores por causa do crescimento. As mudanças no corpo. E Deus, quando está trabalhando nas nossas vidas, esses processos, na igreja, a gente não quer. Faz parte, amados. Faz parte do meu e do teu crescimento. Vai nos trazer maturidade. Tem um livro do irmão Mike Murdock. Ele fala que o maior campo de treinamento para nossas vidas é na família. Você vai sempre se deparar com alguém que você tem na sua família. Há um campo de treinamento é na nossa família. Pessoas lá de trás que você conviveu, que você passou por aqueles processos e você foi aprovado ou aprovada. Lhe trouxe crescimento. Marisete, ou é outra ministra, ela diz assim: aquilo que não nos mata, nos fortalece. Se você passou pelo processo e você conseguiu sucesso, eu vou te dizer uma coisa: se vir outro, você não está nem aí. Porque uma prova só é o aluno e o professor. Mas quando essa prova vem para mim e para você, ei, você já foi instruído pelo mestre. É o teu professor, é Jesus. É Ele quem te ensina a ser aprovado diante daquela provação, diante daquela situação. Então é bom demais a gente passar aprovado pelas coisas do Senhor. As coisas do Senhor não, passar aprovado por aquilo que a gente passa como adversidades. Sabendo lidar com cada pessoa. Sabendo desenvolver o nosso crescimento com cada pessoa. Sem se magoar, sem se machucar, sem ficar ferido. Ei, amados,
Toma isso como crescimento para a tua vida. Eu aprendi tanto com Deus, tanto e com pessoas. Igreja é lugar de crescimento. No trabalho é lugar de crescimento. Às vezes uma pessoa está numa empresa e tem um funcionário ali tão difícil, sabe, que te persegue, que te confronta, para que você possa desistir daquele trabalho, daquela função. Mas sabe qual é a tua função? É agir como Jesus agiria. Senhor, eu quero aprender a lidar com essa pessoa assim como ela é. Sabe, amados, assim como as pessoas têm defeito, nós também temos. Assim como nós devemos suportar as pessoas, elas também nos suportam. Porque nós temos defeitos. Nós não somos perfeitas nem perfeitos. Mas sabe o que é bom? É porque aquele que nos preparou, aquele que nos instruiu, aquele que nos prepara e nos instrui, todos os dias ele está nos ensinando. Faça assim. Responda assim. Tenha atitudes dessa forma. Se posicione desse jeito. Tome essa estratégia para que você saiba lidar com cada situação. E a gente só vai conseguir, amados, lidar com cada pessoa da forma que Deus quer, se nós tivermos intimidade com Ele. Ou Jesus, por acaso Jesus não passou pelas adversidades que nós passamos aqui na terra? Passamos e vamos passar. Vai ter todos os dias, amados. Mas saiba entender cada pessoa do jeito que ela é. E só quem vai te ensinar é o Espírito Santo. A você saber compreender e entender. Às vezes chega alguém para se aconselhar com a gente não quer nem deixar aquela pessoa terminar de falar. A gente já vai soltando tudo. Ei, ouve. Jesus, quando aquela mulher chegou ali, diante dos pés de Jesus, que os homens, né, aqueles homens lançaram ela nos pés de Jesus, a vontade daqueles homens era ver aquela mulher ser morta, apedrejada. Jesus, ele não respondeu nada, até que do alto viesse uma resposta para ele. Sábia, com sabedoria divina. Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aprenda com Jesus, amados. Vamos aprender com Jesus. Todos os dias eu peço ao Senhor, Pai, me ensina. Eu estou num processo de crescimento. Todos nós, amados, estamos em processos de crescimento. Hoje eu posso agir com você de uma forma que não agradou a você nem a Deus. Mas amanhã talvez eu possa ser diferente. Porque o mestre, ele vai me ensinar como tratar o meu próximo. Nós temos um mestre que sabe como nos instruir, como nos ensinar, como saber tratar as pessoas. Já errei muito e erro. Mas eu quero, Deus, me muda. Me faz tratar as pessoas assim como eu quero que elas me tratem. Porque assim como elas têm defeitos, têm erros, eu também tenho. Nós temos, amados, mas aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele há de nos aperfeiçoar até a vinda de Jesus. E eu queria que vocês abrissem aqui em Filipenses, né? Passa algumas folhas, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 13. Que diz assim, no verso 12. Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito ou maduro. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo que também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui era Paulo. Ele falando, eu quero esquecer, eu me esqueço porque tem um alvo proposto para a minha vida. Paulo, quando foi encontrado por Jesus, ele estava perseguindo os discípulos. Ele estava em perseguição aos discípulos. A Bíblia diz que ele, as entranhas dele, né, ficava ali furioso em busca de morte, de ver o povo que seguia Jesus morrer.
Mas Jesus se encontrou com ele. E quando Jesus se encontrou com ele, que ele mandou Ananias ir ao encontro de Saulo, né? Ele disse, olha, Ananias foi questionar Jesus, porque ele estava mandando ele ir lá, falar, orar, impor as mãos sobre Saulo. A Bíblia diz que Jesus disse, Ananias, este homem é escolhido por mim. E ele vai padecer muito por causa do meu nome, por causa da minha palavra. Ele já era preparado antes de se encontrar com Jesus, ou antes de se encontrar com Ananias. Ele já estava sendo preparado. E Paulo, ele passou por perseguições, por açoites, por calúnias, por tantas coisas. Mas sabe por que ele não desmoreceu? Porque ele tinha uma palavra. Quem tem uma palavra de Deus e se apega com ela com firmeza, não dá para trás. Tem uma passagem também na Bíblia, em Lucas capítulo 9, verso 62, que diz assim: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Isso é o próprio Jesus falando. Aquele que pega no arado, amados, segue em frente. Aquele que desiste, que dá para trás. Eu vou sair, eu não vou participar mais, eu não vou querer mais seguir, Senhor, os teus planos, os teus propósitos para a minha vida. Sabe, amados, eu digo, continua no caminho do Senhor, mas não quer mais prosseguir por decepções. Sabe que tem pessoas, amados, que se decepcionaram com igreja, se decepcionaram com amizades, se decepcionaram com departamentos e não querem ir mais para lá. Essas pessoas ainda não estão aptas para o reino. Não estão preparadas. Não estão preparados. A não ser que chegue o tempo. Quando chega o tempo, tudo está certo. Mas quando não está o tempo, eu vou deixar, eu vou desistir. Eu vou abandonar. Eu vou te confessar uma coisa, amados. Por várias e várias vezes, vozes vinham no meu ouvido dizendo, desiste. Deixa, larga. Mas a voz audível no meu interior dizia sempre, continue, continue, continue. Não deixe o que eu te confiei. Eu vou ficar com as vozes ou com a voz que está por dentro? Ei, amados, cale todas as vozes. Porque tem muitas vozes, mas a voz certa é a voz de Deus. E eu só vou conseguir discernir a voz de Deus quando eu paro para ouvir a voz dele. Aleluia. Aprenda com homens de Deus e mulheres de Deus. Sabe, amados, nós precisamos estar perto de pessoas de coragem. Pessoas que não desistem. Pessoas que avançam. Pessoas que não dão para trás. Nós estamos vivendo os últimos tempos, amados. E nós não temos que estar junto com aqueles que estão olhando para trás. Criticando, falando mal. Ei, faz aquilo que o mestre te mandar. Há uma voz dos céus que diz para mim e para você nessa noite. Acaso não percebeis que estou fazendo coisas novas? Tem coisas novas para mim e para você. Tem coisas novas para essa igreja, amados. Mas vamos deixar os hábitos de outrora. Como eu me comportava antes. Ei, esquece, Senhor, eu quero o novo. Tem instruções novas da tua parte. Tem coisas novas da tua parte. Tem multidões, amados, para chegar nesse lugar. Tem multidões, mas eu e você precisamos estar com as vestes novas. Com bagagens novas. Com aquilo que Deus preparou para mim e para você. Ei, ame as pessoas. Abrace as pessoas. Ei, tem muita gente que vai chegar nesse lugar machucado, machucada, ferido, ferida, que vai ser necessário abandonar as coisas que para trás ficam. Mas quando chegar nesse lugar vai ver algo novo, unção nova, palavras inspiradas por Deus para esse lugar. Mas para isso é necessário nós trocarmos, amados, as coisas antigas. Porque o novo já chegou.
O novo já chegou para esse lugar. Eu não preciso ver, nós não precisamos ver, temos que crer, confiar, saber que o nosso Deus é poderoso para realizar grandes coisas. Aleluia. Pessoas, amados, que vão estar aqui esperando uma resposta de Deus. Sabe como eu cheguei na igreja? Sem amizade com ninguém. E eu orava na minha casa porque eu me converti em casa. E eu disse: Deus, se o Senhor tem planos comigo naquele lugar, usa o ministro de louvor, usa o pastor, o dirigente. E todas as vezes eu chegava caladinha, porque meu jeito sempre foi esse, bem reservado. Eu sou assim na minha casa, na igreja, em todos os lugares, é meu jeito. E eu chegava bem caladinha na igreja, me sentava lá no último banco. E de repente Deus começava a usar o pastor, sem saber de nada da minha vida. E nisso eu comecei a ser amada. A Joselma está aqui, é testemunha que ela me acompanhou do meu início de conversão. E eu me lembro que eu dizia: Senhor, é aqui que o Senhor quer para mim? É nesse lugar e o Senhor é. E Deus começou levantando pessoas. E eu fui me ajuntando com pessoas. E as coisas foram acontecendo. Porque a forma que você trata as pessoas, amados, atrai. Atrai a multidão. Eu me sentia amada. Na época era redenção. Eu me sentia amada, eu me sentia acolhida. Eu me sentia as pessoas me entendendo. Porque, amados, a gente chega cheia de carrapicho. Mas Deus vai ter sempre alguém para ir tirando com amor. Aleluia. Deus dá ferramentas a você e a mim para tratar cada pessoa com o remédio certo, com a forma certa. Sabe, nós precisamos, amados, de acolher a multidão que vai vir para esse lugar. Nós não vamos deixar elas saírem. Nós vamos acolher com amor, com o teu jeito, com a tua forma de ser. Sabe? Você vai acolher. Aleluia. Deus, Ele está dando, amados, a cada um de nós, pelo menos para mim, tantas inspirações. Olha, filha, haja desse jeito. Olha, filha, faz assim, faz assado. Quando vem uma inspiração, eles, olha, mas vai ser acrescentado isso. Porque tem pessoas, amados, que são mimadas, né? Vamos dizer assim. Elas ainda não sabem a palavra firme de Deus. Mas elas vão ser mimadas mesmo por nós. Mas depois a gente vai ensinando, né, Rosana? Depois nós vamos ensinando, daqui a pouco aquela pessoa está fortalecida no Senhor e na força do poder dEle. É necessário estratégias, é necessário direções divinas. Pai, me ensina a tratar as pessoas que vão chegar, se aproximar até mim. A Bíblia fala, amados, o próprio Jesus dizendo: olha, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo que é leve e suave. Sabe o que é tomar, amados? O jugo de alguém que está pesado. É você ajudar aquela pessoa que está passando por uma situação tão difícil. Tão difícil. E você dizer: eu estou junto com você. Não se preocupe não, você vai vencer essa situação. Você vai conseguir. Porque você não está só. Deus me levantou e colocou do seu lado para você ser liberta. Para você alcançar o que Deus tem para a sua vida. E Deus conta comigo e com você. A gente precisa se encher, amados, da presença de Deus. A gente precisa se encher da palavra de Deus. A gente tem que obedecer a sinalização de Deus para molhar pessoas que estão precisando. Aleluia. Pessoas precisam, amados, do teu amor, do teu dom, da tua ferramenta. Não é somente pregar a palavra e deixar para lá, não. Ei! Pega ela, coloca no teu ombro e traz. Ou vai lá, visita, ora. De madrugada, amado, se o Espírito Santo te acordar, ora por essas pessoas. Tem pessoas, amados, que estão carregadas de fardos. Mas nós somos intercessoras, intercessores, amados, que pegamos as causas dessas pessoas em oração e vemos a ação de Deus, a intervenção de Deus sobre essas pessoas.
Ah, irmã, elas não querem. Quer, amados. Elas querem. O problema é que elas não estão vendo resultados. Mas você é a resposta de Deus para essas pessoas. Eu sou a resposta de Deus para essas pessoas. Ei, eu vou finalizar. Não deixe apagar a chama de Deus no teu coração. Não deixe. Esteja aceso, porque esse fogo, amados, essa unção, essa presença que está sobre nossas vidas, amados, vai contagiar vidas. Vidas vão ser alcançadas por causa da tua forma, da tua intensidade, da presença de Deus. Sabe por que o povo, a multidão seguia Jesus, ia em busca de Jesus? Por causa da presença. Sabe o que era que muitos diziam? Quem é este que fala com tanta autoridade? Ah, amados, estar na presença de Deus é o lugar melhor de se estar. Eu já dei esse meu testemunho aqui, vou dar novamente, porque vai edificar a tua vida. Um certo tempo, Deus, quando se encontrou comigo, Ele disse: filha, eu não quero você trabalhando no secular para ninguém. Eu quero você servindo a mim. E olha, amados, que já apareceu tanta oportunidade, tanto serviço, mas eu não vou trocar uma palavra que Ele falou comigo pela minha vontade. Vale mais a pena fazer a vontade dEle. Vale mais, amados, vale mais a pena fazer a vontade dEle. Porque se eu tivesse no trabalho no secular, eu trabalhava, ganhava muito, mas também não dava para nada. Mas quando a gente está ali, amados, disponível para o reino dele. Meu celular é ligado a noite inteira. Às vezes eu nem durmo direito na madrugada. Orando, conversando com Deus, lendo a palavra. E sabe, amados, pode ser de uma, de duas, de três, de quatro. Eu pareço uma pastora, mas eu não sou. Eu sou filha do rei, obediente a ele. Quem ligar para mim na madrugada, sabe, eu vou encontrar a Alda acordada. Alda, vem aqui, né? Lá uma certa vez ligou para mim de madrugada, era 4, sei lá que hora era. Pra gente fazer 5, era 5 horas da madrugada, eu alô. Ela disse: Alda, tu pode vir aqui na casa do meu cunhado, da minha irmã? Eu digo: vou agora. Só fiz trocar de roupa, amados, isso é disponível para o reino. A disposição para o reino. E eu vou te dizer uma coisa: Deus cuida e cuida muito bem. Sabe por quê? Porque nós estamos disponíveis para fazer a vontade dEle. Aleluia. Não importa, amados, o que digam, o que pensem, o que falem de mim, de você. Faça a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É tão prazeroso, né, Sérgio? Sair nas ruas, viajar, fazer a vontade de Deus, amados. Viver por fé, amados, é viver dependente dEle. É viver na dependência dEle. Aleluia. Sabe quantos anos faz que eu estou debaixo dessa palavra? 20 anos. E 20 anos o Senhor me sustentando. Ei, amado, se agarre com firmeza. Se apegue com firmeza com essas verdades. Vale a pena. Deus cuida nos mínimos detalhes. E sabe, amados, eu não tenho problema de doença, de saúde, de doença, de nada, amados. Porque o Senhor cuida. Sabe para quê? Para a gente cuidar de outros. A gente assiste outros. Vale a pena ser obediente ao Senhor. Estar fervoroso, fervorosa no Senhor. Vamos enfrentar oposições? Vamos. Vamos enfrentar perseguições? Vamos. Mas não importa. Os antepassados passaram. Jesus passou. Não importa se eu passar. Eu sei quem está comigo. Maior é o que está comigo e com você. Ninguém poderá impedir, amados, o agir de Deus em nossas vidas. Eu estou nessa noite aqui chacoalhando você. O equibalo de Deus. Te levantando, te tirando do conforto. Ei, você que está aí em casa, saia do conforto. Se levante,
Deus tem coisas grandes para realizar em nós e através de nós no Brasil. Na nossa cidade de Campina Grande, na igreja EVV Distrito, se levante, Equibalo. Equibalo, amado, seja sacudido, saia do conforto. Aleluia. Se de repente aparecer uma emergência para você, esteja disponível. Não corra uma carreira como quem está dando soco no ar. Porque quando estamos correndo uma carreira dando soco no ar, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas corra uma carreira com propósito. Com o propósito que Deus tem para a minha vida, para a tua vida. Você vai chegar no propósito de Deus. É melhor obedecer a Deus, amados, do que fazer a nossa vontade. Aleluia. 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 Deus tem coisas grandes para realizar nesse lugar. Deus tem coisas grandes. Deus já falou, não só é através de mim, é através de vários homens e mulheres de Deus que passaram por aqui. Acaso não percebeis? Eu estou fazendo uma grande obra nesse lugar. Não só é na estrutura, é em você e em mim. É em nós e através de nós. Sabe, tem aquele louvor que diz que o Espírito Santo de Deus se move em nós e através de nós. Então não vai se mover. Sabe, no hospital, Débora, quando você estiver lá, colocando as mãos, dando injeção, né, pegando a veia daqueles pacientes. Eu vou encerrar. Dando injeção nas veias daqueles pacientes, dizendo: Senhor, assim como está entrando esse remédio nas veias desses pacientes, assim será a tua palavra, pegando a veia. O Senhor sabe como pegar a veia desses pacientes, alcançar essas vidas, salvar essas vidas, transformar essas vidas. Quando a gente pega na veia, amados, vamos alcançar o propósito de Deus. Tem pessoas que só você vai conseguir alcançar. Agora, quando a gente não quer, Deus levanta outros, mas Deus confiou a você. Deus confiou a você, Sérgio. Deus confiou a você. Deus confiou a mim. Deus confiou a você, Lucas. Outra pessoa vai substituir, mas não vai ser do mesmo jeito, porque Deus conta com você. A ferramenta, o equipamento está com você, está comigo. Então não vai ser outro que vai executar, amados. Ei, saia nessa noite com esse entendimento. Deus vai fazer grandes coisas em mim e através de mim, por onde eu passar. Amados, ontem eu fui para um lugar, cheguei naquele lugar, não tinha ninguém. Como eu saí regozijante de Deus ontem ali naquele lugar. Porque aquela mulher que estava me fazendo uma venda, ela disse: como você é abençoada. Não tinha ninguém aqui hoje o dia todo. Você chegou aqui, tanta gente já chegou para comprar. E eu ajudando ela a vender. Ei, amados, vale a pena carregar a presença de Deus. Por mais que pessoas não estejam entendendo a tua presença naquele lugar. Mas é a presença de Deus na tua vida. É Deus alcançando vidas através da tua vida. O foco, amados, o propósito são vidas. Vidas serem salvas, libertas. Aleluia. Eu vou encerrar, porque senão eu vou terminar aqui tarde. Eu acho que o pastor sou eu, o pastor Pedro, não sei. Aleluia.